Muito bem. Então, mais uma vez, quero dar o meu cordial bom sábado a todos, para que aqueles que não me conhecem, mais uma vez, meu nome é Paulo Henrique, sou autor do livro O Sábado Amplo. Então, nós damos seguimento agora à nossa série de palestras sobre o tema Decreto Dominical, né? Então nós vamos recapitular os pontos básicos que foram abordados na palestra anterior para darmos então seguimento ao tema. Na palestra anterior, né, e nas outras palestras igualmente, nós reiteradamente expressamos que na fase pré-lapsariana o homem exercia o direito à vida, ok? Porque ele tinha direito a isso. Entretanto, era um direito condicional ou condicionado à obediência. Mas no momento que ele desobedeceu, pelo fato de Deus ter dito, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, em razão deste decreto divino, desta sentença condenatória, a partir de então, o homem, o ser humano, vive inteiramente pela graça e pela misericórdia. A misericórdia faz com que Deus refreie a sua ira. Ok? Portanto, Deus não retirou totalmente a dignidade do homem. E a graça, que é um dom imerecido, porque direito já não tem mais, então não tem mérito algum, tá? Faz com que Deus conceda um período de graça, foi isso que nós dissemos, né? Reiteradamente, um período de graça, simbolizado aqui por uma jornada, durante o qual o homem agora, se quiser entrar no descanso que foi perdido, ele tem que praticar obras de justiça, né? Então vamos dizer aqui, obras de justiça. Obras de justiça. Então, o ponto central da nossa discussão será que tipo de justiça ele tem que praticar durante o seu período de graça para que ele tenha direito de entrar no descanso de Deus, né? Então lá no Apocalipse diz o seguinte: bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, né? Para que tenham direito à árvore da vida. Olha, a vida que foi perdida. O direito à vida era exercido pelo comer da árvore da vida. Bem-aventurado aqueles que guardam seus mandamentos. Em outras versões, lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Tem duas versões aí. Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, nosso assunto agora vai ser porta. Nós vamos destrinchar essa teologia da porta. Porta de entrada para o descanso. Se o Apocalipse, Jesus está dizendo, para que tenham direito de entrar na cidade pelas portas, então é condicional. Portanto, nós estamos novamente voltando ao conceito de pecado. Porque se ele diz, guardam seus mandamentos, ou lavam as suas vestes, né, no sangue do Cordeiro, nós estamos lidando com a justiça de Cristo imputada. Então, o que acontece? Nós dissemos que o conceito de sábado amplo vai tangenciar o conceito de perfeição. Perfeição. Ou
simplesmente santidade. Então nós lemos aí, fizemos menção de um texto de Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, página 232. A fim de santificar o sábado, os homens precisam ser eles mesmos santos. Tá? Devem, pela fé, tornar-se participantes da justiça de Cristo. De forma que, ou você está em santidade, em perfeição, ou você está em pecado. Não tem meio termo. Por quê nós salientamos isso? Porque ou você tem a justiça de Cristo sobre você, né? Ou você não tem a justiça de Cristo. Não é possível, de forma alguma, você ter duas justiças ao mesmo tempo sobre você. Não é possível que você tenha a justiça dos homens, chamada de justiça própria ou justiça de Caim. Ok? Que é justiça própria. Não tem jeito de você estar imbuído da justiça dos homens e da justiça de Cristo ao mesmo tempo. É impossível isso. Então, pelo conceito de pecado e de santidade ou perfeição, que nós obtemos pelo entendimento de conceito sábado amplo, nós chegamos à conclusão de que ou você está em santidade, você é santo, ou você está em pecado. E se você está em pecado, você não entra na cidade pelas portas, você não tem entrada para o descanso de Deus. Como diz Hebreus, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Isso quer dizer o quê? Se você estiver em pecado, por não estar guardando o sábado amplo, e tiver a infelicidade de, nesse exato momento, morrer, você está perdido. Você compreendeu, então, a seriedade disso? Então, os nossos teólogos, eles não estão alertas da gravidade da situação. Porque o conceito de perfeição deles é uma adulteração do verdadeiro conceito. É uma aberração. E o conceito de pecado deles é pior ainda. Então é em torno deste elemento aqui, ó, justiça de Cristo, que gira todo o conceito de pecado e todo o conceito de perfeição. Até nós dissemos aí que, brincamos, né? Que se um teólogo ver isso aqui, essa apresentação, então ele vai dizer, olha lá, mais um perfeccionista está se levantando. Por quê? Porque ele não tem conhecimento de causa. Infelizmente, lamentavelmente, ele está abrindo a sua boca para profetizar asneiras para o povo. Então, quando ele faz isso, nós salientamos que ele está abrindo a sua boca para pregar imortalidade da alma. Quando ele diz que Deus não cessa a sua misericórdia, através do conceito que é uma aberração, conceito de pecado adulterado, ele está mergulhando o povo na crença da imortalidade da alma. Quando você pergunta para um adventista se ele crê na imortalidade da alma, ele vai abrir a Bíblia e falar, a alma pecar, essa morrerá, portanto eu creio. Mas na verdade, no subconsciente dele, ele não crê que a alma morre. Quando ele diz que o pecado faz parte do seu DNA, que você vai pecar até Jesus voltar. E aí, nós até brincamos, né? Como um passe de mágica, né? Pim! Deus tira o pecado que é em ti e você entra no céu. Mortalidade da alma. Né? Isso tudo é imortalidade da alma. Quando você prega para o povo que você vai pecar até Jesus voltar, você está emitindo, da sua boca está saindo a voz do dragão.
certamente não morrerás. Você está anulando a graça e a misericórdia. Então nós selecionamos agora alguns profetas de asneira. Infelizmente nós temos que fazer comentários sobre isso, porque a salvação das pessoas está em jogo. Nós temos que alertar essas pessoas do perigo que elas estão correndo. Né? Vamos ver aqui. Se nós conseguimos. Vamos ver. Eu gostaria de fazer um comentário aqui sobre o que esse camarada disse, lamentavelmente, tá? Que reflete exatamente a crença na imortalidade da alma por falta de conhecimento de causa, do que seja o conhecimento, o conceito de sábado amplo e de domingo amplo, que estará tangenciando o conceito de pecado, do homem do pecado, tá? Conceito de pecado. Lá de 2 Tessalonicenses 2, versos 13 e 4. Então, mais uma vez, quando você diz que nós vamos pecar até Jesus voltar, isso é pregação da imortalidade da alma. Ok? Então vamos ver aqui o que está acontecendo. Depois eu vou dar uma pausa, vou fazer o comentário e aí nós vamos dar sequência no estudo. Olha só. Acorda! Todos nós somos pecadores, temos defeitos, vamos ter até a vinda de Cristo. Olha aqui o que ele disse. Todos nós somos pecadores, temos defeitos, vamos ter o quê? Pecar até a volta de Até Cristo. a vinda de Cristo. Mortalidade da alma. Será possível que Deus retire os defeitos na sua vinda? Onde está escrito isso? Lugar nenhum. Pelo contrário, Ellen White, lá no livro Eventos Finais, está escrito que Jesus não tira os defeitos de caráter na sua vinda. A obra de preparação tem que ser feita, de eliminação dos defeitos, tem que ser feito agora. Aí me vem um camarada dizer que nós vamos ter defeitos e pecados até Jesus voltar. Isso é imortalidade da alma. Ok? Somos limitados. Hoje a situação está muito melhor para a mulher. Antigamente ela saía de casa sem direito nenhum, sem filho, sem roupa, sem nada. Hoje a mulher tem todos os direitos para ter igualdade com o homem. Mas vocês estão pisando a bola, vocês não estão aproveitando a... Bom, da onde ele tirou a ideia de que as mulheres têm os mesmos direitos que o homem no âmbito do casamento? Em que parte da Bíblia existe isso? Lugar nenhum. Então nós seguimos um princípio. Princípio sola tota escritura. O que não estiver aqui, ok? Coisa de homem. O que não estiver aqui é doutrina dos homens. Se estiver aqui, tudo bem. Então eu pergunto para esse camarada: em que lugar da Bíblia, mostra para mim, em que lugar da Bíblia diz que homem e mulher têm o mesmo direito no âmbito do casamento? Só me mostra isso. Então eu vou mostrar da onde vem essa ideia de isonomia conjugal. Tá? Ela vem daqui, ó, do domingo amplo.
Da nossa DUDH, ó, de 1948. Vamos continuar. A vontade de Deus está dando para vocês. Igual nós, homens, não aproveitamos no passado. Então eu trago uma mensagem de repreensão para as mulheres. De cada 10 casamentos que acaba, pelo menos 9 são as mulheres que saem de casa. Misericórdia. Você acha que é melhor do que o seu marido? Olha para a situação da pecadora lá, que todo mundo queria jogar pedra. Né? Jesus falou, quem não tiver nenhum pecado, lança a primeira pedra aí. Todo mundo saiu correndo. Todos somos pecadores, limitados, temos falhas. E casamento é coisa séria, é para sempre. Quando você casou, você falou, vou amar na tristeza, na doença, na dor, na miséria, debaixo da ponte. Se o cara for vagabundo, se o cara quiser bater, se o cara for drogado, se o cara beber, se o cara fumar, se o cara cheirar, se o cara for atrás de outra. É o perdão 70 vezes 7. Eu não estou falando isso aqui para dar desculpa para os homens fazer o que quer. Eu estou aqui dizendo de uma realidade hoje que é crítica. Filhos estão sem família e Satanás está usando as mulheres para destruir as famílias. Infelizmente, eu acho que quando o relacionamento é errado, é mais culpa do homem que da mulher. É daqui que vem essa ideia aqui, ó. A DUDH, em 1948, ela concedeu, tá? Aqui, ó, 1948, ela concedeu, por causa da dignidade inerente a todos os membros, que ela chama de família humana, nós já discutimos sobre isso. Quando ela fez isso, ela anulou a misericórdia, tá? E patrocinou o universalismo, porque a única família na Bíblia é a família de Cristo. Não existe família humana. Aqui, ó. Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta da ONU sua fé nos direitos humanos. Quando ele fala fé, ele está introduzindo conteúdo religioso. Fé nos direitos humanos. Então isso aqui já está transpirando união da igreja com o Estado. Fé nos direitos humanos. Na dignidade, no valor do ser humano e na igualdade de direitos entre homens e mulheres. Ok? Então é daqui que saiu essa ideia de isonomia conjugal. E lamentavelmente muitos profetas da atualidade, né, abraçaram. Tá? Então aqui nosso comentário aqui. Profana-se aqui o sacerdócio do marido. Ignora o fato de Jesus Cristo, cabeça da mulher, é homem. Então Deus disse, o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Ok? Mais para baixo, ele vai voltar a dizer, aqui ó, artigo 21, desculpe, 16. Homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento. Então, mais uma vez. Princípio sola tota escritura. O que não está na Bíblia, tá, é doutrina dos homens. Em que lugar da Bíblia, eu pergunto e volto a repetir, em que lugar da Bíblia se encontra esta afirmação? Que no âmbito do casamento, homens e mulheres gozam de iguais direitos? É só isso que eu quero saber. Porque se você é protestante, não é católico, você tem que seguir o princípio sola tota escritura. Para o cristão, o que não está na Bíblia não está no mundo. No mundo religioso dele, né?
Tá? Então, lá em 2 Coríntios 6, Deus não autoriza casamentos, né? Uma outra blasfêmia, entre pessoas que não tenham a mesma fé. E também não autoriza isonomia conjugal. Ok? Paulo diz assim: mulheres, sejam em tudo sujeitas a vossos maridos, assim como a igreja é sujeita a Cristo. Ora, se em tudo a mulher tem que ser sujeita ao homem, como é que existe isonomia conjugal? Quando eu falo de sujeição ao cabeça aqui, ó, ao tu. Então, a ideia de que o corpo tem os mesmos direitos que a cabeça, o tu, ela adveio lá da rebelião de Lúcifer, lá no céu. Nós lemos aqui, né, na História da Redenção, aí em algumas palestras atrás, que Lúcifer reivindicava para si o direito de ser igual a Cristo, que era cabeça sobre os anjos. Então nós dissemos que a terceira linha representa a posição que era de Lúcifer. Lúcifer não se conformava em ser aqui, ó, em ser apenas corpo. Ele também queria ser cabeça. Tá? Então a ideia de que o corpo tem o mesmo direito que a cabeça, ela é luciferiana. E ela promove a imortalidade da alma. Ok? Por quê? Porque o corpo vai reivindicar para si dignidade inerente e direito à vida. Mas quem é que tem dignidade inerente e direito à vida? Qual o único ser? Só Deus. Só Deus e seu Filho por um decreto divino. Quando o corpo reivindica isonomia, mesmos direitos, no casamento, você tem que o corpo está querendo subir para a posição da cabeça. E essa é a origem de todo mal, de toda controvérsia, é a origem da rebelião, que se desdobra aqui no plano terrestre, tá? E que vai continuar aí por algum tempo ainda. E é daí que surge o conceito de pecado. Por quê? Porque nós estamos sobre a justiça do cabeça. Do tu. Hã? Do que está acima, ó, da autoridade superior. Hã? Eu quero analisar com vocês agora a origem da DUDH. Qual que é o espírito dela? Então aqui no artigo 21, está dizendo, a vontade do povo será a base da autoridade do governo. Isso daqui, ó, ela veio dessa declaração aqui, dessa outra. Por que desceu isso aqui, hein? Quero subir. O que aconteceu aqui? Tudo bem. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, França, 1789. Assim. Muito bem. Então, a origem da blasfêmia, ok? Que Satanás, ele decidiu, a Bíblia diz o seguinte, e blasfemava, tá? Blasfemava de Deus, blasfemava do santuário
blasfemava dos santos. Tá? Então, quando nós analisamos isso aqui, nós começamos a perceber a blasfêmia de um poder humano representado pelo anticristo, que se representa como anticristo, né? Se intitula como anticristo. Nessa primeira declaração de direitos do homem e do cidadão, lá na França, 1799. Eu estou dizendo isso porque eu quero introduzir aí um assunto de profecia ligado à cadeia profética das 2.300 tardes e manhãs, né? Sobre os anos 508, 538, 1798 e 1844. Todos esses assuntos estão interligados, ok? Então nós vamos perceber o porquê que a neoteologia adventista tende a afastar, ok, o papel da França. Então, para a neoteologia adventista, a origem de todos os males, a raiz de todos os males, é o Papa, é um Papa. Então eles ficam encafifados em um Papa, aguardando um decreto de um Papa. Quando eles fazem isso, eles cometem um erro sério de profecia, de interpretação profética, com relação ao ano 508. Eu vou mostrar agora um vídeo de um outro candidato a profeta, né? Falando um outro tipo de asneira, tentando afastar, tá? O papel do ateísmo francês aqui, ó. Cadeia profética, decreto dominical. Não é só na cadeia profética, né? Naquilo que nós chamamos decreto dominical. Vamos ver aqui. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, quando você vê aqui, ó, ele está em formato de Tábuas dos 10 Mandamentos. Olha só que interessante. Por que será que ele fez isso? O que levou a França a fazer um tipo de caricatura, de iconografia zombeteira como essa daqui? Então aqui nós vemos duas figuras aqui, ó. A figura do Estado, representado aqui, ó, por uma mulher aqui, né? O que vamos ampliar aqui, ó. Fica melhor para ver. O que está na mesa? Tem uma corrente aqui, ó. Então percebam que ela está quebrando a corrente, ó, desatando, não é? E aqui, uma outra figura de uma anja, que eles querem representar como a igreja. Então nós temos aqui a realeza e a igreja. Então desata, né, a corrente, enquanto que a igreja aponta para o triângulo que está no centro aqui, ó. E com o outro braço ela aponta para o texto da DDHC, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que será que está acontecendo aqui? Ó? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que está acontecendo aqui? Eles estão querendo dizer que o que era a lei de Deus, essa insinuação zombeteira, o que era a lei de Deus foi substituída por uma declaração dos direitos do homem. É por isso que eu digo que o que não está na Bíblia é doutrina dos homens. Os representantes do povo francês reunidos em Assembleia Nacional, considerando que a ignorância e o esquecimento sobre os direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos. Primeira mentira.
Não é o desprezo de direitos do homem que são a causa dos males e da corrupção dos governos. É o desprezo da lei de Deus. Percebeu que ele está substituindo aqui? Resolvem expor uma declaração sobre os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem. Direitos naturais, inalienáveis e sagrados. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer direitos da natureza. Dignidade inerente. Ele está dizendo que isso aqui é sagrado. A dignidade inerente é sagrada. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. O que nós vimos aqui? Que depois do pós-lapso, no período pós-lapsariano, nós nascemos sem direito. Como é que os homens nascem livres e iguais em direitos, se nós nascemos sem direitos? Nós vivemos pela graça, porque direito já não temos. O que Jesus diz? Bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Como é que uma declaração vai dizer que já nasceu com direito? Vamos para a próxima blasfêmia. A finalidade de toda associação política é a preservação dos direitos naturais. Mais uma vez, direitos inerentes da natureza. É isso que ele quer dizer. Imprescritíveis. Olha só a blasfêmia. Você sabe o que quer dizer imprescritível? Que não prescreve nunca. Se todos pecaram, estão destituídos. Não prescreve nunca. Agora, o ponto central da blasfêmia está aqui, ó. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane. Então aqui a nação passou a ser emanação do poder. A partir daqui. Então nós temos aqui, vamos desenhar aqui. A origem do poder, né? Que é Deus. Espírito Santo. Pai e Filho. Isso aqui é a divindade. Isso aqui é chamada origem do poder. Quando chegou o homem do pecado, isso aqui está ligado ao conceito de sábado ano. Quando veio o homem do pecado, então ele triangularizou aqui, ó. Você já não tem mais origem do poder. Por quê? Porque a origem do poder agora é chamada de todo. É um todo. É o povo. Houve um deslocamento da origem do poder para o povo. Isso é uma blasfêmia. Portanto, houve um deslocamento do poder da cabeça para o corpo. E é isso que Satanás queria. Deslocar a origem do poder para o próprio corpo. Ok? Nós vamos agora então ir para voltar aqui na DUDH. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. A DUDH
ela vai então ser precursora das leis que formam, nós dissemos isso nas palestras anteriores, das leis que vão formar o sistema social e trabalhista. Sistema social. Marca na fronte. Sistema trabalhista. Marca na mão direita. Porque está ligado ao trabalho. Né? Ele está afetando exatamente o conteúdo material do quarto mandamento. O quarto mandamento lida com o quê? Trabalho. Com trabalho. Então, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então, quando eles estabelecem um sistema trabalhista no qual há uma normatização de descanso, sobre descanso, você está adentrando numa competência que é exclusiva de Deus. Isso também é uma blasfêmia. Né? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra. E aí nós entramos no aspecto espacial. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Olha aqui. Então nós dissemos que Satanás, por meio disso aqui, ele quer alterar a relação de domínio que Deus estabeleceu na Bíblia, para manter a santidade do corpo de Cristo. A teologia da porta. Nós dissemos que pela anulação da graça e da misericórdia, você fecha a porta, de forma que o forasteiro não consegue subir para o corpo. Portanto, ele vai ter uma porta fechada. Fica encerrado. Porque aqui dentro... Vou apagar isso aqui. Aqui dentro é lugar santo. Lugar santo. Sistema do santuário. O que Satanás quer? Ele quer retirar a porta, para que isso aqui não tenha uma separação de lugar. Muito bem. Nós vamos voltar então depois no social trabalhista e ver a forma como ele vai afetar a porta do santuário. Mas antes eu quero descrever o que seja um tema que faz parte da doutrina original adventista, chamado de doutrina do selamento. Doutrina do selamento. Porque é a doutrina do selamento. Deixa eu apagar aqui. Ok. Doutrina do selamento.
Então, se eu perguntar para vocês o seguinte: o selo de Deus está no 7º dia? O que vocês me dizem? Não. Não? Não. Ué, mas Ah, tá. O selo de Deus está no o jornal. descanso está onde? No 7. Sétimo. E o selo de Deus é o quê? É o descanso. É o descanso. Agora, e o selamento? Acontece na jornada. No seis Hã? Tá onde? Tá no 7º? no sexto. Não, está na jornada. Da jornada. 6 dias. Tá no 6º? Não. Tá na jornada? Está na jornada. O selamento tá aqui? É. Isso. O selamento não tá aqui. Acontece na jornada, né? O selamento tá aqui ou tá aqui? Qual deles está o selamento? Seria na jornada, não? Veja que, para desmascarar a aberração do conceito de pecado que algumas pessoas têm, né? Alguns profetas que vão abrir a sua boca para profetizar asneiras, porque o conceito de pecado é uma aberração que eles mantêm. Eles estão dizendo que você vai pecar e você vai ter defeito de caráter até Jesus voltar. O que é desmentido por Ellen White, lá no Eventos Finais. Né? Então, a doutrina do selamento, ela foi retirada, assim, afastada de uma forma que nem lembrança, praticamente, dela o povo tem agora. Então, nós vamos estudar isso aqui, um pedaço aqui agora, o mais rápido possível, para não ficar muito longo a palestra. Nós vamos ver que o selamento justamente está aqui, ó, na porta. E aí você vai ter que introduzir nisso aqui, no assunto, a doutrina da purificação do santuário. Ok? Muito bem. Nós somos Laodiceia? Não. Não? Mas nós não somos da 7ª igreja? Somos. Somos. Então nós não somos Laodiceia? Não. Não. O selamento está em Laodiceia ou está aqui, ó? Está antes ou está depois? Antes. Antes. Como é que nós comprovamos isso? Que o selamento está antes? Na doutrina das 7 igrejas. Né? Vamos ver aqui, ó. Vou pegar esse camarada aqui. Deixa ele para lá. Apocalipse 3. Tá aqui, ó. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é o quê? Santo. Santo. Por que ele começa assim? Isto diz aquele que é santo. Porque ele está te introduzindo aqui, Jesus, ele está dizendo que isso aqui está ligado à doutrina do santuário. O que é verdadeiro. Por que ele disse isso? Verdadeiro. Alguém saberia dizer? Porque existe um falso. Não. Porque existe um falso. Isso. Agora, pasmem. Pasmem. Verdadeiro e falso o quê? Sábado. Aquele que é verdadeiro.
Porque tem o verdadeiro e o falso profeta. Tá? Tem o verdadeiro e o falso sábado. Tem o verdadeiro e o falso adventista. O falso, ele está sob o engano da imortalidade da alma. Certamente não morrerás. Tá? Certamente não morrerás. Ele está sob engano. Quando ele diz que você vai pecar até Jesus voltar, ele está anulando isso aqui, ó, a justiça de Cristo. E está anulando o selamento. É por isso que eles tendem a afastar, né, do conceito de pecado. Eles tendem a afastar as declarações blasfemas. Declaração dos direitos do homem e do cidadão, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eles nem tocam nesse assunto. O assunto deles é um só. Papa e dia de domingo. Mais nada. Né? Então eles ficam lá, na sua imaginação folclórica, eles ficam pregando para o povo de que um certo dia vai ligar a televisão e falar: saiu o decreto dominical. A partir de hoje, é obrigatória a santificação do domingo. E aí você tem lá 23 milhões, né? Saindo para o campo. Não é isso que acontece? É isso que estão pregando? Isso. Mulher, sai o decreto dominical, arruma as malas. Agora sim. Né? Que santa ignorância. Mas esse tipo de engano é um engano que poderia ser evitado se eles entendessem o conceito aqui, ó, de sábado amplo e de domingo amplo. Vamos continuar. Tá? Então é o verdadeiro adventista e o falso adventista. O verdadeiro adventista e o adventista nominal. Que adventista é só de nome. Porque tem a chave de Davi. Opa, pera um pouquinho. Chave é o quê? Para que serve chave? Para abrir Abrir o quê? a porta. A porta. Olha aqui, ó. Já está falando de porta. Está sendo introduzido a questão do selamento dentro de Filadélfia. Não é em Laodiceia. Hã? O que abre, ninguém fecha. Abre o quê? A porta do santuário. Será que esses profetas de asneiras não estudam a mensagem de Filadélfia? Abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Por quê? Porque em 1848, o adventista nominal estava tentando fechar a porta que Jesus abriu. E estava tentando abrir a porta que ele fechou. Como isso é possível? Sabe como isso é possível? De que forma isso é possível? Mudando a origem do poder. Ó, quando ele diz, certamente não morrerás. Quando ele diz que a paciência de Deus não tem limite. Que não tem limite. Quando ele diz que a misericórdia dura para sempre. E que não tem um momento que Deus encerra a graça. Ele quer manter a porta aberta. Percebeu? Isso é a imortalidade da alma. Quando Deus diz, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Eu não vivo mais por direito, eu vivo por graça. De forma que se eu anulei a graça, eu tenho que morrer no mesmo dia. Então eles estão querendo abrir a porta que Jesus fechou. Eles estão dizendo assim, não tem purificação do santuário, coisa nenhuma. Isso é bobeira.
Nós vamos pecar até Jesus voltar. E quando ele voltar, é que ele faz pim, aí ele purifica todo mundo e entra no céu. Conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a palavra e não negaste o meu nome. É aqui no nome, ó, que ele vai introduzir o assunto da justiça. Quando ele diz, não negaste o meu nome, não negaste a minha justiça. Ou seja, mantiveste a justiça de Cristo e não substituíste pela justiça dos homens. Tá? Muito bem. O que ele diz aqui? Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Ora, guardem esse verso 9 aqui, que nós vamos agora desmascarar. Nós vamos desmascarar toda a farsa. E nós vamos saber, né, se o selo está em Laodiceia ou se o selo está em Filadélfia. Porque Filadélfia pertence à jornada, ó, como disse o irmão ali. Não está dentro da jornada? E eu disse, de forma exaustiva, que a guarda do sábado está na jornada. Ela não está aqui no sétimo dia. E aqui agora, a mensagem de Laodiceia, juntamente com um texto que eu vou ler, de Ellen White. Ela vai desmascarar toda a farsa. Tá? Vamos olhar aqui, ó. Vamos prestar atenção. Eis que farei os da sinagoga de Satanás. Quem que é sinagoga de Satanás? O que é isso? Então, ele está dizendo aqui, ó. Sinagoga de Satanás é os que dizem judeus e não são, mas mentem. Como é possível isso? Dizer ser judeus, mas na verdade, está mentindo. Isso aqui está se referindo ao adventista nominal. Aquele que é adventista só de nome. Ele se diz adventista, mas na verdade ele não é adventista, por quê? Porque ele anulou isso aqui, ó. Ele anulou o selamento quando ele diz que nós vamos pecar até Jesus voltar. Quando ele diz que os defeitos de caráter não serão retirados antes da volta de Cristo. Que Jesus vai vir e num passe de mágica ele vai retirar o pecado que é em ti. É isso que está sendo pregado, não é? É. Então, esse aí é o que ele chama de sinagoga de Satanás. Porque ele se diz adventista, mas ele não é. E por que ele não é adventista? Porque ele anulou os nossos patamares, nossos pilares originais. E um deles é o selamento. Nós vamos estudar então a teologia do selamento agora. Depois disso aqui. Eis que farei da sinagoga de Satanás. Os que dizem judeus não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés. E saibam que eu te amo. Fixem bem agora aqui, ó. Ele vai fazer com que esses adventistas nominais, sinagoga de Satanás, fará com que venham e adorem prostrado aos pés dos santos. E saibam que Jesus os ama. Agora pasmem. Tá? Quem são os santos aqui? Aqueles a quem Jesus ama. São os selados, 144 mil. Então guardem isso aqui, ó. Farei que venham e adorem prostrados a teus pés. E saibam que eu te amo. Vamos aqui agora. Vamos em Primeiros Escritos. Página 39. Aqui vai desmascarar toda a farsa. Olha aqui. Foca aqui agora. Os 144 mil estavam todos selados.
e perfeitamente unidos. Em sua testa estava escrito: Deus, Nova Jerusalém. E tinha uma estrela gloriosa que continha um novo nome. Por isso que diz: não negaste o meu nome. Por causa de nosso estado feliz e santo, os ímpios enraiveceram-se e arremeteram-se violentamente para lançar mão de nós, a fim de lançarmos à prisão. Quando estendemos a mão em nome do Senhor, eles caíram inertes no chão. Foi então que a sinagoga de Satanás conheceu que Deus nos havia amado a nós, que lavávamos os pés uns aos outros e saudávamos os irmãos com ósculo santo, e adoraram nossos pés. Agora eu te pergunto, que igreja é essa aqui? Filadélfia. Está provado que é Filadélfia. Está provado por esse texto que Filadélfia é a igreja dos 144 mil. Não é Laodiceia. Eu estou provando isso na Bíblia e no Espírito de Profecia. Portanto, a guarda do sábado está aqui, meu amigo. Na jornada aqui, ó. Ela não está aqui. Sinagoga de Satanás. Está chamando eles de ímpios. Os ímpios enraiveceram-se e arremeteram-se violentamente para lançar mão de nós. Nós havíamos lido aí, num dos nossos estudos do Sábado Amplo, 2 textos, que diziam que os adventistas nominais e as igrejas nominais enfureceram-se contra nós, os que guardavam o sábado no seu sentido amplo. Não é isso? Isso. Estão lembrados desse texto? Então está aqui, está comprovando. Porque eles estão enraivecidos. Esses ímpios enraivecidos, ou enfurecidos, no outro texto que a Ellen fala, são os adventistas nominais. O que se dizem judeus e não são, mas mentem. Por quê? Porque guardam o falso sábado. O que é o falso sábado? Guarda de 7º dia. Não tem nada a ver com o sábado amplo. Portanto, eles também são imortalistas da alma. Muito bem. Agora eu quero voltar aqui numa questão importante. Deixa eu... É o que foca aqui agora. Então nós dissemos que a dignidade inerente anula a misericórdia de Deus. E o direito à vida anula a graça. Porque ele vai lidar com os chamados direitos naturais, cuja origem, nós dissemos, estava aqui, não é? Na declaração, olha aqui, ó, nessa declaração blasfema, na França, ó, direitos naturais, não é isso? Olha aqui, ó, direitos naturais, tá vendo? Dignidade, aí vem a DUDH e diz que nós temos dignidade inerente, olha aqui, ó. Dignidade inerente, certo? Então, essas duas declarações que vão anular a graça e a misericórdia, fazendo com que a porta se feche. Então nós temos que entender, na cadeia profética das 2.300 tardes e manhãs, de que forma Satanás ele tentou fechar aquilo que Jesus abrir o que Jesus fechou e fechar o que Jesus abriu.
pela primeira vez no ano 508. E aí nós vamos entender a diferença entre o que seja o ateísmo francês e a atuação papal. São coisas diferentes. Então, a neoteologia adventista, ela tende a afastar essas declarações de DHC e de UDH. Ela tende a afastar, tá, do contexto profético. E eles se centram na figura de um papa. Isso é típico da mentalidade americana. Tá? Para os americanos, o Papa é a raiz de todos os males. Mas nós vamos ver que não é bem assim. A raiz de todos os males é o ateísmo francês, não é papado. Portanto, nós temos que considerar isso daqui no desenrolar profético, no deslinde da grande controvérsia entre o bem e o mal. Nós não podemos simplesmente ignorar isso aqui. Tá? Vamos ver aqui, ó. Se atentem para essa cena aqui, ó. Vou ter que... Isso daqui foi exatamente o que João viu na ilha de Patmos. Ok? A partir da compreensão desta cena aqui, você estará habilitado a decodificar a maior parte do livro do Apocalipse. Eu não sei se alguém conseguiu, algum outro intérprete de profecia conseguiu chegar a isso, mas se não, isso daqui é uma luz inédita também. Existe um desnível, tá? Então ele fala assim, ele começa assim: os que habitam sobre a terra, ele contrapõe dois grupos de pessoas. Os que habitam no céu e os que habitam sobre a terra. Então, lá no capítulo 4, João fala assim, João tem uma visão e diz: vi uma porta aberta no céu. Por que você acha que ele viu uma porta aberta no céu? Vamos ver lá. Depois destas coisas, vamos aqui, ó. 3, né? Descreve Laodiceia, vem para o 4. Olha aqui, ó. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Por que porta aberta? O que está querendo insinuar com isso? A luz sobre o sábado. A luz sobre o sábado. A luz sobre o selamento. Ó, nosso assunto aqui, ó. Nós não tínhamos visto lá em Filadélfia: eu sou aquele que abre e ninguém fecha, e ninguém pode fechar a não ser eu. Então aqui a porta está aberta. Se a porta está aberta, ele está convidando a entrar na presença de Deus. Então ele vai introduzir agora, sabe o quê? A questão do selamento. Nós já vimos que o selamento está no 6º. Não está no 7º. Está uma porta aqui, ó. Essa porta, se é uma porta aberta no céu, então você tem que entender que existem duas divisões no cenário aqui: da porta para dentro e da porta para fora. Certo? Certo. Então, existe um momento em que essa porta vai estar aberta para a entrada no céu. Isso é selamento.
Então, tudo que está abaixo é classificado como os que habitam sobre a terra. Então, nós temos aqui o mar, que a Bíblia descreve como o poço do abismo, e a terra, que é dividida em terra do campo e terra do monte. Mas por que terra do monte e terra do campo? Porque o monte ele sobe. O monte não sobe? Sobe. E no cume do monte, tá? Monte Sião. Você vê então 144 mil selados aqui, ó. Ele é representado como estando no céu. Essa diferença aqui, ó, entre o céu e a terra, é chamada de abismo. De forma que, quando a Bíblia fala besta que sobe do abismo, ela faz esse percurso aqui, ó, porque ela quer atacar o santuário. Tá? Então Satanás reúne um poder político-religioso aqui, ó, dos que habitam sobre a terra, para atacar o santuário. E nessa, Satanás tem que fazer o quê? Ele tem que derrubar a porta. Uma porta não é que separa? Isso. Para que ele ataque o santuário, contamine isso aqui, ó, ele tem que derrubar a porta. Tem que derrubar a porta. Tá? Então essa aqui é a teologia da porta. Tá? Dentro da cadeia profética. Vamos apagar aqui agora. Vamos lá. Tem aqui o ano 508, 538, 1798, 1844. Ok? Muito bem. Nós vamos verificar aqui um vídeo agora. Tá? Nós vamos entender por que a neoteologia adventista tende a afastar, tá, o ateísmo francês, porque quando nós falamos de declaração universal e declarações como esta aqui, ó, tá? Declaração de Direitos do Homem e Cidadão, nós estamos lidando com o ateísmo francês, ou não? Sim. Tá? E aqui a Universal dos Direitos Humanos, que é um melhoramento da Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão francesa. Tá? Era só um melhoramento. Aqui ele vai introduzir direito à vida, isonomia conjugal. Mas a origem disso aqui está aqui, ó. Está aqui. Tá?
Então a neoteologia adventista, ela tende a afastar isso, ela ignora essas coisas e se centra na figura de um papa. Né? E nós vamos entender por que eles fazem isso. Vamos ver aqui um vídeo. Olha só o que ele vai dizer. Vamos ver aqui. Prestem bastante atenção. A mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Se você for em Ezequiel 4, verso 6, ou Números 14, 34, lá existe o princípio que é a chave para Mila entender as profecias de tempo, que é um dia por ano. 1260 dias equivale a 1260 anos, ok? E se a gente vai na história, esse entendimento básico do adventismo é uma profecia fundamental a respeito das verdades fundamentais da fé do adventismo. Esse período começou em 578, quando a França, através de Espera um pouquinho. Clovis, Vou voltar um pouco aqui. durante 1260 dias, que é a chave para Mila entender as profecias de tempo, que é um dia por ano. 1260 dias equivale a 1260 anos, ok? E se a gente vai na história, esse entendimento básico do adventismo é uma profecia fundamental a respeito das verdades fundamentais da fé do adventismo. Esse período começou em 578, quando a França, através de Clovis, coloca o Papa no poder, ok? Bom, Então isso que está... Primeiro, vocês notaram o que ele disse? Notaram bem o que ele disse? Que em 538, a França o quê? Colocou o Papa no poder. A França colocou o Papa no poder? Tá certo isso? Não. Não. Quem colocou o Papa no poder em 538? Quem colocou o Papa no poder em 538 foi Justiniano. O que aconteceu em 508? Então, Clovis, a figura de Clovis está aqui, ó. Marchou sobre Roma. Clovis. O que aconteceu em 508? Ele não tem conhecimento de causa, não pode ser um pregador, um professor, ó, um quadro branco, né? Ensinando profecia, sem conhecimento. Você vai atrapalhar aqui, ó, o entendimento da verdade. 538, Clovis não estava nem vivo mais. Como é que foi Clovis que colocou o Papa no poder? Clovis morreu em 511. O que aconteceu aqui em 508? Porque nós temos aqui, ó, esse período aqui, ó. Aqui são 1260. Agora, daqui para cá, são 1290. E o restante, 1335. E aqui começa, então, o assunto do sábado. Portanto, o assunto do sábado está interligado com isso aqui, ó. De forma que você tem que compreender cada um dos eventos. Eu não posso misturar conceitos, como ele fez ali. Porque aí é fatal o negócio. O que aconteceu aqui, ó, foi justamente o arrombamento da porta
no ano 508. É por isso que diz que desde o tempo em que o contínuo for tirado para a imposição da abominação da desolação, tá? Haverá 1290 dias. Ele termina com a Revolução, a Revolução Francesa. Então isso aqui vai estar ligado àquela declaração lá, nossa, DDHC. Então, o livro de Daniel está te dando uma dica. Tá? Está te dando uma dica. O que aconteceu aqui, ó, em 508? Porque 538 não tinha mais Clóvis. Aqui é a figura de Justiniano. Quem eram os francos? Os que hoje vieram a ser a França. Hã? Quem eram os francos? O que se tornou depois a França. Né? Exatamente. Então, em 508, o cumprimento profético que aconteceu foi o seguinte. Tá? Houve o estabelecimento da França Como nação. como a primeira nação católica da Europa. Tá? Então, aqui vai haver uma fusão do chamado ateísmo francês com o cristianismo. Preparando o caminho já. Né? Preparando o caminho para as duas declarações. 1798, porque mais para frente 1840. você vai ter aqui, ó, 1948. Então, esse período aqui, 150 anos. 150 dias de tormento, né? Que a profecia fala em Apocalipse 9. Uhum. Foi-lhe dito não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E a partir daqui, então, haveria morte. Então é tormento seguido de morte. E nós falamos que o quê? Que domingo amplo é isso. Tormento seguido de morte. Porque ele está ligado com isso aqui. Anulação da misericórdia causa tormento. Anulação da graça causa morte. Tá? Então aqui houve uma fusão da cultura pagã chamada jusnaturalismo, teoria dos direitos naturais. Direitos naturais ou direitos da natureza. Qual que era a cultura religiosa dos francos nessa época? Eles eram aculturalizados por um grupo de sacerdotes chamados druidas. Já ouviu falar nisso? Os druidas, nos filmes lá, chapéu preto, vestido de preto, como bruxo, né? Com a vara na mão. Os francos, né? Eles é que eram os teóricos do direito natural. Então, a partir daqui, você tem toda uma cultura que preconizava, na verdade, a teoria espiritualista ou espírita. Qual que é a origem do espiritismo? Onde estava? Na França. Na França. E não na Igreja Católica. Na França e não na Igreja Católica. Então, quando nós vemos aqui a DUDH, vamos tirar isso aqui. Tá? Vamos voltar para a DUDH. Tá?
Isso daqui, ó, é uma declaração espírita, na verdade. Quando você fala de direitos naturais, tá? Direitos naturais, aqui, ó, direitos naturais, você vai perceber que ele está abordando o mesmo tipo de filosofia que você encontra no chamado Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Ok? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Esse aqui é o livro do Sábado Amplo. Eu vou voltar aqui. Olha aqui, ó. Vamos lá, vamos discutir um pouco isso aqui. Olha aqui, ó. Livro dos Espíritos, página 404. Perguntou Allan Kardec: a necessidade de trabalho é lei da natureza? Responderam os espíritos: o trabalho é lei da natureza. Eu te pergunto, é verdade isso? Não. Primeiro engano fatal. Trabalho não é lei da natureza. Trabalho será lei da natureza no justnaturalismo, que é na teoria dos direitos naturais. Lá dos druidas franceses. Exato, isso vem dos druidas. Por isso mesmo que os espíritos respondendo, né? Voz do dragão aqui, voz. Isso é a voz do dragão. Alguém tem dúvida que isso aqui é a voz do dragão? Não. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Tá? Então eu coloquei aqui, ó. Aqui embaixo. Só por causa do pecado humano passou a ser por necessidade. E ainda assim continua sendo lei de Deus. 6 dias trabalharás, farás a tua obra. Então Satanás está mexendo aqui, ó. Aqui embaixo. Na materialidade do sábado. 6 dias trabalharás e farás a tua obra. Transferindo a origem do poder para a natureza. Mexendo na jornada. É. Agora aqui, ó. Na página 407. Sendo necessidade para todo aquele trabalho, o repouso também não é uma lei da natureza? Responderam os espíritos. Sem dúvida. O repouso é uma lei da natureza ou uma lei de Deus? A lei de Deus foi ele que instituiu. Olha aqui o que está acontecendo. Olha aqui a gravidade, né, do social trabalhista formado a partir do ius cogens da Declaração Universal. Agora, o mais interessante aqui, ó. Olha só que interessante. Página 73. Perguntou Allan Kardec: que é Deus? Responderam os espíritos: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Onde é que a gente ouviu essa frase aí? Em quantas declarações? Do homem do cidadão. Hã? Olha só aqui, ó. Olha só. Na presença e sobre a égide do quê? Do Ser Supremo. Satanás está se auto-intitulando Deus. É o olho que tudo vê lá Sim, em cima. aqui, ó. Ele aqui. É. De uma declaração dos direitos francesa, que é, na verdade, a origem da DUDH. Ditado pelo próprio. Ditado pelo próprio. E confirmamos isso no Livro dos Espíritos. Né? Aqui no Livro dos Espíritos. Muito bem. Agora aqui, ó. Então,
o nosso colega, amigo lá, disse que homem e mulher têm os mesmos direitos, né? Isso. Isonomia conjugal. De onde vem isso? Porque a DUDH vai fazer o quê? Vai igualar os direitos. Ela vai igualar os direitos, não é isso? Isso. Olha só, Livro dos Espíritos, página 466. Perguntou Allan Kardec: sendo assim, uma legislação para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Allan Kardec perguntando isso para Satanás. Certo? Olha aqui, Allan Kardec perguntando para Satanás: assim sendo, uma legislação pode ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Responderam os espíritos: dos direitos, sim. Das funções, não. Eu até grifei aqui, ó. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Então, a ideia de isonomia conjugal veio da onde, então? Do Livro dos Espíritos. Da boca do dragão. Da boca do próprio dragão. Como pode abrir a sua boca para dizer que nós vamos pecar até Jesus voltar? E que o homem e a mulher têm os mesmos direitos conjugais? Tudo isso aí é imortalidade da alma na cabeça dos adventistas nominais. Tá? Quanto tempo passou? 1h30. Bom, hoje nós nos exaltamos um pouco além da medida, né? E extrapolou aí, bem além daquilo que nós pretendíamos. Nós vamos então ficar por aqui, né? Só terminar aqui então. Deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um e outro é concedido contra a justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. O que é isso aqui é? Emancipação da mulher. É justamente o que a DUDH fez. Emancipou a mulher. Ao igualar os direitos. Né? Então, se ele quer saber por que a mulher está deixando o lar, que elas estão abandonando o marido, é porque a DUDH, que os profetas neo-adventistas estão afastando do contexto profético, é porque a DUDH emancipou a mulher por adotar o mesmo princípio utilizado no Livro dos Espíritos. Porque o pensamento de emancipação do corpo em relação à cabeça veio lá no céu, da boca de Lúcifer. Ele queria que o corpo subisse à categoria da cabeça. Portanto, o patrocínio dessa ideia é luciferiano. Então, meu amigo Pablo, você tem que ter conhecimento de causa. Primeiro erro teu. Não diga, porque isso não tem fundamento bíblico algum, que nós vamos pecar e ter erros, defeitos de caráter até Jesus voltar. Isso é mentira. Imortalidade da alma. Isso é imortalidade da alma. E não diga que homem e mulher têm os mesmos direitos no âmbito do casamento, porque isso é um engano. Pior ainda é dizer Tá? que foi Deus que igualou. E quando você diz que a mulherada não pode abandonar, você está certo. Mas você tem que entender que é a DUDH que emancipou a mulher. E não Deus. Tá? E não Deus. Deus não deu nenhum direito disso para ela. Ela emancipou a mulher. Quando a DUDH emancipa a mulher, ela se sente no direito de abandonar o casamento. E então ela afetou a célula da sociedade, afetando a porta, bagunçando tudo. Porque se você afetou o casamento, você afetou o sábado também. O sábado e o casamento são instituições edêmicas. Eles andam juntos. Nós vamos falar mais sobre isso. Eu era para ter feito aqui uma contraposição entre marca da besta e marca de Deus, mas não foi possível, não vai dar tempo. Extrapolamos demais aqui o nosso tempo. Então fica para o próxima palestra, no próximo vídeo, toda essa discussão. Nós vamos retomar isso daqui, né? E fazer aqui o gráfico da contraposição entre marca da besta e marca de Deus. Ok? Que Deus abençoe mais uma vez.
É o meu desejo e oração para todos. Amém.